Histórias assombradas. Maledite ou falta de amor? Vamos ver. Olá, Anne Assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Espero que sim. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana, é claro. Tenho 19 anos e moro no interior do Paraná. O relato que vim contar hoje aconteceu com a minha família e acompanhei tudo de perto. Sem mais enrolações, vamos começar. Os nomes já estão trocados, pode ler sem preocupação. Eu e minha família moramos há 19 anos na mesma casa. Sim, eu nasci aqui e nunca me mudei. Eu moro com meu pai, que aqui vou chamar de João, e minha mãe, Eliana. Os nomes estão trocados, tá? O casamento dos meus pais sempre foi um exemplo para mim. Amorosos um com o outro, brincavam como crianças e faziam de tudo pela minha felicidade. Já estavam casados há 32 anos, quando aconteceu esse fato no ano de 2020. O meu pai sempre teve problemas com o alcoolismo. Eu me lembro quando eu tinha uns 5 anos, em 2008, ele bêbado e perdendo dinheiro. Mas nunca, eu repito, nunca ele foi agressivo, jamais. Ele só chorava, arrependido, e pedia para ser internado em uma clínica de reabilitação. E assim fizeram. Depois de alguns meses, ele estava limpo e pronto para voltar para casa. O meu pai ficou 12 anos sem encostar uma gota de álcool na boca, até 2020, que é quando tudo começa. No começo do ano, se mudou um casal para a vila onde eu moro. Nós moramos afastados da cidade. Aqui tem em torno de 100 habitantes, então todo mundo se conhece por nome. E claro que em cidade pequena é tudo pequeno, menos a língua do povo, né? Bom, começaram então a querer saber mais sobre esse casal, que vou chamar aqui de Pedro e Maledite. Pedro tinha em média uns 35 anos e tinha boa aparência, moreno, forte. E Maledite já estava na casa dos 60. Não tinha nenhum dente. E aparência, tinha uma aparência meio desleixada, mas até então tudo normal. Quem sou eu para achar alguma coisa, né? Cada um com seu cada qual. Não deu uma semana que o casal estava morando aqui e descobriram tudo sobre a vida deles. Que ela era uma antiga garota de programa e que o marido dela aceitava sua esposa, Maledite, ter relações com outros homens, desde que pagassem. Desde que pagassem para ele manter o vício em drogas. Gente do céu, que bagunça. Claro que os rumores chegaram até nós e todos da minha família ficaram boquiabertos. Eu lembro até do meu pai dizer: não podemos andar com pessoas assim, porque se você anda com a maldade, um dia você cai nela. Meu avô, pai do meu pai, morava próximo a esse casal, e é óbvio que frequentávamos a casa dele. Sempre tratamos o casal com educação, mas nunca fomos próximos. Até que o meu pai, que tanto julgou no início, começou a fazer favores para a Maledite. Levava ela para a cidade de carro emprestado e dizia: ah, coitada, não tem com quem ir, né? E depois de inúmeros favores, o meu pai começou a frequentar a casa da Maledite e do Pedro. O quê? Como assim o senhor está frequentando a casa deles? Você falou tanto mal, eu dizia para ele. E passado alguns dias, o meu pai começou a ir lá todos os dias, sem horário para voltar. Ele sempre chegava em casa às 6 horas da tarde, mas com essa nova amizade, ele não voltava antes das 10 da noite. Certo dia, Maledite veio na minha casa e me deu uma sandália. Disse que era para eu guardar com carinho, porque significava muito para ela. E assim eu fiz. No mesmo dia, o meu pai não voltou às 10 da noite. Eu e minha mãe já estávamos perto de, entrar em desespero. Então resolvemos ir atrás dele, porque era mais ou menos
Era mais ou menos perto ali, dava para ir a pé. Dava para ir a pé. A pé, a voz não sai. Chegando lá, encontramos o meu pai rindo e conversando com a Maledite na área da casa dela, enquanto o Pedro estava lá para dentro. Então minha mãe disse: "Não tem hora para voltar não, João?" Ana do céu, eu nunca vi o meu pai daquela forma. Ele se levantou e já foi gritando comigo e com a minha mãe, dizendo que estávamos fazendo ele passar vergonha e que ia embora a hora que ele quisesse. Eu fiquei em choque. Parecia até que a mulher dele era a Maledite. Eu e minha mãe, sem graça, descemos para casa. E depois de mais uma meia hora, ele chegou, ainda bravo, dizendo que queria se separar da minha mãe. Em 19 anos de vida, nunca tinha escutado essa palavra dos meus pais, porque até então eles viviam em harmonia. Eu paralisei e tive uma crise de pânico como nunca havia tido. Eu passei mal e desmaiei. Acordei com meu pai dizendo que não iria embora, pelo menos não naquele dia. Passado mais alguns dias, a minha mãe e eu começamos a sentir cheiro de álcool no meu pai, porque o vício do meu pai não era em cerveja, e sim em pinga pura. Questionamos, e ele sempre negava. Pedro e Maledite já estavam morando aqui já fazia uns 3 meses, e o meu pai continuava com a mesma rotina. Ficava na casa deles até quando queria, e chegou até a dormir na casa deles umas 2 vezes. Não havia mais paz na minha casa, com tantas brigas por conta disso. O meu pai, até então carinhoso, ficou agressivo, debochava de mim quando pedia para ele parar com aquilo, e parecia que nunca havia amado nem a mim, nem a minha mãe. Até que num dia qualquer, o dia que eu considero um dos piores da minha vida, aconteceu. Recebemos uma ligação do mercado, avisando de uma notinha no valor de R$ 1.200. Mandei minha mãe mandei a minha até então cunhada ir ver o que estava acontecendo. E o dono do mercado informou que quem havia feito a compra era o meu pai, com outra mulher. Adivinha só? A Maledite. Para mim foi um dos piores dias, porque nós passávamos necessidade, Ana. O salário do meu pai era de R$ 700 por conta dos empréstimos. E ele tinha feito uma compra desse valor para uma mulher que não era nada dele. Foi a gota d'água. Minha mãe o expulsou de casa e ele pegou suas roupas como se estivesse aliviado por se livrar de nós. Eu nunca vou esquecer da tristeza que eu senti nesse dia. De tarde, naquele mesmo dia, ficamos sabendo que o meu pai estava morando com o Pedro e com a Maledite. Sim, Ana, o marido dela aceitou. Nem preciso falar o estado que a minha mãe ficou, né? Chorava a todo instante e eu não podia deixar ela um minuto sequer. Eu também estava arrasada, mas eu tentava ser forte por ela. Depois de uns 3 dias que o meu pai foi morar com eles, decidiram se mudar para a cidade e iriam alugar uma casa. E adivinha quem eles queriam que bancasse a casa? Sim, o meu pai. Mas na correria, ele não levou o cartão da aposentadoria. O que foi bom por um lado, porque eu também tinha parte naquele dinheiro. Afinal, eu tinha 17 anos nessa época. Mas por outro lado, foi pavoroso. O meu pai ligava ameaçando a minha mãe, querendo o cartão de volta. E toda vez que a minha mãe esbarrava com a Maledite na rua, ela dizia: "Entrega logo esse cartão. Ele tá comigo agora. Você não era a boazona? Eu tirei tudo o que você tinha e peguei pra mim." A Maledite dizia essas coisas. Nessa altura do campeonato, a minha mãe nem sentia mais raiva, só dor. E decidiu entregar o bendito do cartão pro meu pai. Como não tínhamos renda, vivíamos agora de doações de amigos e parentes, o que não incomodava nem uma migalha sequer o meu pai. Meu pai bancou a outra família dele
por cerca de 4 meses. Quando eles perceberam que só o dinheiro do meu pai não era suficiente, e aí o Pedro começou a bater nele. Eu evitava ir para a cidade para não ver o meu pai daquela maneira. Mas certo dia eu fui e encontrei ele dormindo num banco de praça. Magérrimo, sujo, fedendo a álcool e xixi. Por vezes eu tentei fazer ele voltar para casa, mas ele não queria. E fazia de tudo para desmerecer a minha mãe e humilhá-la com palavras duras e horríveis. Minha família já havia desistido do meu pai. Já estava perto do Natal e estávamos nos conformando em passar o primeiro Natal sem ele. Certo dia, um senhorzinho que morava aqui perto nos visitou. Ele era benzedeiro. Era o que tínhamos de mais próximo ali, de pessoas que sabiam do mundo espiritual. O senhorzinho sentou no sofá aqui de casa e disse: minha filha, por que você está guardando essa coisa que essa mulher te deu? Com tanta coisa acontecendo, eu até havia me esquecido da tal da sandália que a Maledite tinha me dado. Supersticiosa ou não, eu decidi jogar fora. O senhorzinho orou e disse que rezaria por mim e pela minha família. Foi uma época muito triste para mim, para minha família. Eu era dominada pelo medo e pela tristeza. Eu não conseguia ir dormir se eu não olhasse todos os cômodos da minha casa, com medo do meu pai estar lá, até porque ele havia se transformado em outra pessoa. Nessa mesma época eu desenvolvi depressão, a qual trato até hoje. Passada uma semana da visita desse senhor na minha casa, a minha mãe e eu decidimos sair um pouco. E quando voltamos para casa, o meu pai estava lá, sentado numa cadeira, nos aguardando. Ele estava horrível, como nunca. A cor da pele dele era até amarelada. O couro da cabeça estava meio azulado. Ele estava fraco, caindo. Olha, um verdadeiro horror. Ele disse que a Maledite e o Pedro não queriam mais. Ele disse que a Maledite e o Pedro não queriam mais ele com eles, já que o dinheiro tinha acabado e que ele ia morar com nós novamente, já que tinha parte na casa. Claro que fomos totalmente contra ele voltar assim para as nossas vidas, mas não havia o que fazer, né? Não tínhamos lugar para ficar e, contra a nossa vontade, ele ficou. Ele acordava nas madrugadas procurando dinheiro, procurando álcool e até gasolina, se tivesse, para beber. Nem preciso dizer que foi o inferno na terra para mim e para minha mãe. A única forma que víamos, assim, uma luz no fim do túnel, era interná-lo novamente. Mas quem disse que ele queria? E você acha que ele estava grato por oferecermos moradia a ele? Que nada. Ele humilhava a mim e a minha mãe sempre que podia. Até um tio meu, que o meu pai gosta muito, conseguiu convencê-lo a se internar. E assim foi feito. Ele ficou um mês internado. E na ausência dele, procuramos um padre para abençoar a nossa casa. Ele voltou sem o vício, mas nada voltou ao que era antes. O casamento perfeito dos meus pais acabou. Hoje, depois de 2 anos, continuamos morando juntos, nós 3. Meu pai e minha mãe mal se falam, dormem em quartos separados, e a relação pai e filha foi totalmente estremecida. Esse ano eu fiquei sabendo por uma parente distante da Maledite. Não, esse ano eu fiquei sabendo por uma parente distante de Maledite que ela morreu em um acidente enquanto estava indo comprar drogas. Se enganam se acham que eu me sinto aliviada com isso, porque eu nunca desejei o mal dela. E a vida continua, com toda dor e feridas, mas na certeza de que Deus esteve e ainda está conosco, sempre. Me desculpe pelos erros de português, estou digitando pelo celular e perdão pelo tamanho do relato. Tá ótimo.
Um beijo, Ana, Matheus, crianças e bichanos. Obrigada por ler o meu relato. E, por favor, não comentem coisas maldosas, porque com certeza eu irei ler. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês e de todos os assombrados. Ai, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Triste isso. E a questão do título do relato. Maledite ou falta de amor? Foi culpa da Maledite que surgiu lá? Ela fez alguma mandinga, algum feitiço, alguma coisa para pegar o pai dela? Ou ele realmente não tinha amor pela família? Não é o que parece, né? Parece que foi bem um lance de magiazinha aí no meio, né? Porque ele foi muito assim, do nada, parece, né? E outra, a mulher, o marido dela tinha 35 anos, é isso? Bonito até. Cadê? Bom, não sei. Esquisito. Não que não, pelas circunstâncias, mas o cara tinha tinha um marido, não sei, uma bagunça. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.